Você já parou para pensar que, enquanto toma seu café da manhã e acende a luz da cozinha, existe uma gigante francesa trabalhando nos bastidores para que essa energia chegue até você? E que essa mesma empresa está no meio de uma transformação histórica, vendendo usinas nucleares, comprando redes elétricas no Reino Unido e construindo parques solares gigantes no Brasil. Pois hoje, aqui no A Voz do Balanço, nós vamos descomplicar os números da ENGIE, uma das maiores empresas de energia do mundo. Vamos analisar juntos a apresentação oficial de resultados do primeiro trimestre de 2026 que a empresa publicou no dia 7 de maio. Você vai entender, de um jeito simples e direto, o que aconteceu de mais importante nesse começo de ano, por que o lucro caiu e por que, mesmo assim, a empresa diz que está indo muito bem, e se as ações da ENGIE estão caras ou baratas agora em maio de 2026. Fique comigo até o final, porque eu também vou trazer a opinião de 3 grandes casas de análise sobre esses resultados. E já aviso, este vídeo é educativo, não é recomendação de compra ou venda de ações. Preparado? Então vamos nessa! Antes de mergulhar nos números do trimestre, vamos lembrar quem é a ENGIE. É uma empresa francesa com mais de 90 mil funcionários em 30 países. Ela atua em toda a cadeia de energia, produz eletricidade a partir de usinas hidrelétricas, parques eólicos, solares e também a gás natural. Constrói e opera redes de transmissão e distribuição, e ainda fornece energia para milhões de residências e empresas na Europa. Desde 2024, a empresa está focada em ser uma protagonista da transição energética, ou seja, trocar fontes poluentes por fontes limpas. E é justamente essa transformação que explica muitos dos números que vamos ver agora. Vamos começar com uma visão geral. A ENGIE faturou, no primeiro trimestre de 2026, 20,6 bilhões de euros. Isso é 11,6% a menos do que no mesmo período de 2025. Mas por que essa queda tão grande? Principalmente porque os preços da energia no mercado internacional estão mais baixos do que estavam há um ano. Em 2025, os preços ainda refletiam parte da crise energética. Agora, em 2026, o mercado está se normalizando. Agora, o número mais importante para a ENGIE, o EBIT excluindo nuclear. Esse termo parece complicado, mas é simples. EBIT significa lucro antes dos juros e impostos, ou seja, é o resultado das operações da empresa. A ENGIE separa o nuclear porque está em processo de vender essas usinas para o governo belga. Então, o EBIT que realmente reflete os negócios que vão continuar foi de 3,4 bilhões de euros, uma queda de 6,6% comparado ao primeiro trimestre de 2025. Caiu, mas bem menos do que o faturamento, mostrando que a empresa conseguiu defender sua rentabilidade mesmo com preços menores. Esta é talvez a mudança mais histórica do trimestre. A ENGIE anunciou que começou a negociar com o governo da Bélgica a transferência de todas as suas atividades nucleares no país. Estamos falando de 7 reatores nucleares, incluindo os famosos Tihange e Doel. O objetivo é fechar os termos principais até outubro de 2026. E o ponto-chave que a empresa fez questão de destacar: essa venda não deve afetar nem positiva nem negativamente a saúde financeira da ENGIE. Ou seja, é uma operação que visa zerar o risco nuclear para a empresa. A Bélgica fica com as usinas e com a responsabilidade pelo descomissionamento futuro. A ENGIE se concentra totalmente em energias renováveis e redes elétricas. É uma guinada estratégica que simplifica a tese de investimento. E se a ENGIE está saindo do nuclear, para onde está indo o dinheiro? A resposta está nas redes elétricas. A grande notícia do trimestre foi a conclusão, quase 2 meses antes do previsto, da compra da UK Power Networks, a distribuidora de energia que atende 8,5 milhões de residências e empresas em Londres e no sudeste da Inglaterra. Essa foi uma aquisição bilionária, mais de 12 bilhões de euros. Para financiar parte disso, a ENGIE fez um aumento de capital de 3 bilhões de euros. E não foi só no Reino Unido. No Brasil, a ENGIE ganhou novos contratos de transmissão, 143 quilômetros de linhas no sul do país, e 5 unidades de condensadores síncronos no Nordeste, equipamentos que ajudam a estabilizar a rede elétrica. No Peru, comprou uma linha de transmissão de 132 quilômetros. O segmento de redes teve um EBIT de 1,26 bilhão de euros, praticamente estável, mostrando que é uma âncora de previsibilidade para os resultados da empresa. Enquanto reforça as redes, a ENGIE também está construindo mais usinas limpas do que nunca. No final de março de 2026, a empresa tinha 93 projetos em construção no mundo todo, totalizando 6,6 GW de capacidade, o equivalente a mais de 2 usinas de Itaipu. A capacidade total em energias renováveis e baterias já chegou a 57,7 GW.
O destaque do trimestre foi o Brasil. O complexo solar Açu-Sol, com 753 megawatts, entrou em operação total em fevereiro, e é hoje o maior parque solar da ENGIE no planeta. No Egito, a empresa assinou um contrato para construir um parque eólico de 900 MW, que será o maior empreendimento eólico terrestre da sua história. E na Europa, a ENGIE está acelerando forte no armazenamento com baterias. Só neste trimestre foram 400 MW de novos projetos. Na França, começou a construir sua primeira instalação de baterias em escala. Na Espanha, comprou 2 projetos que, juntos, somam 278 MW. É o tipo de investimento que prepara a empresa para um futuro de energia intermitente. Aqui vem uma parte importante que explica a queda no lucro. O segmento de geração a gás teve uma redução forte de 37,2% no EBIT. Quer dizer que deu prejuízo? Não, deu lucro, mas bem menor. Por 2 motivos principais. Primeiro, os spreads, ou seja, a diferença entre o preço da energia vendida e o custo do gás comprado estão menores na Europa. Isso já era esperado. Segundo, houve um problema operacional no Peru, onde um gasoduto ficou fora de operação, e a ENGIE teve que comprar gás mais caro no mercado à vista. Além disso, a empresa está vendendo ativos térmicos no Oriente Médio, como a participação no Catar, para se concentrar em renováveis. Uma pergunta que muitos fazem: a crise geopolítica no Oriente Médio afetou a ENGIE? A resposta é: até agora, pouco. A empresa disse que seu portfólio diversificado de fornecimento de gás evitou interrupções para os clientes. O segmento de fornecimento e gestão de energia é aquele que lida diretamente com o consumidor final. No varejo, o chamado B2C, que atende residências, o EBIT cresceu 8,6%. Isso é impressionante, considerando que o inverno europeu foi mais ameno que o do ano passado. A ENGIE conseguiu esse resultado com uma boa gestão do seu portfólio de contratos de energia. Já no segmento empresarial, o B2B, a queda foi de 29,4%. E a explicação é simples: em 2022 e 2023, quando o mercado estava muito volátil, a ENGIE fechou contratos de longo prazo com margens muito altas. Agora esses contratos estão vencendo e sendo substituídos por novos com margens menores, mas ainda saudáveis. É como trocar um investimento que rendeu 15% por um que vai render 8%, continua sendo bom, mas a comparação assusta. A ENGIE também anunciou a compra da Ignis Luz, na Espanha, para fortalecer sua atuação com pequenas e médias empresas. Vamos falar sobre a saúde financeira da ENGIE, que está muito sólida. A geração de caixa das operações, o chamado CFFO, foi de 3 bilhões de euros no trimestre, menos do que no ano anterior, mas em linha com a queda do lucro. Agora, um dado fundamental: a dívida econômica líquida caiu 4 bilhões de euros em apenas 3 meses, fechando em 41,2 bilhões de euros. A relação entre essa dívida e o EBITDA ficou em 2,9 vezes. O que isso significa? Que a ENGIE precisaria de menos de 3 anos de geração de caixa para pagar toda a sua dívida. Qualquer coisa abaixo de 4 vezes é considerada saudável por analistas de crédito. A empresa tem 22 bilhões de euros em liquidez disponível, ou seja, dinheiro em caixa e linhas de crédito para usar se precisar. As 3 grandes agências de rating S&P, Moody's e Fitch mantém a ENGIE com nota de grau de investimento forte, com perspectiva estável. Isso significa que a empresa consegue se financiar com juros baixos. E chegamos à pergunta que não quer calar: as ações da ENGIE estão caras ou baratas em maio de 2026? Vamos aos números. A cotação da ação na Bolsa de Paris estava em torno de 26,86 euros no dia 7 de maio. Olhando para o lucro esperado para 2026, a ação é negociada a um P/L de aproximadamente 15,8 vezes. Vou traduzir: P/L, ou preço sobre lucro, é o número de anos que você levaria para recuperar seu investimento se a empresa distribuísse 100% do lucro. 15 vezes é um valor razoável para o setor de energia. O EV/EBITDA, outra métrica importante, está em 8,5 vezes. EV/EBITDA é o valor da empresa, incluindo dívidas, dividido pela geração de caixa operacional. Quanto menor, mais barata a ação. A média histórica da ENGIE nos últimos anos ficou entre 5 e 6 vezes. Mas isso era antes da aquisição da UKPN. Com essa compra, o endividamento sobe e o múltiplo também. O consenso dos analistas dá um preço-alvo médio de 30,36 euros para a ação, o que representa um potencial de alta de cerca de 13% sobre a cotação atual. Mas há divergências importantes que eu vou mostrar agora. Para ajudar você a formar sua própria visão,
eu separei a opinião de 3 instituições de peso. Barclays. O Barclays publicou uma nota dizendo que os resultados superaram as expectativas, com o EBIT vindo de 3% a 6,5% acima do consenso. A casa destacou que todas as divisões superaram o esperado, especialmente Supply e Energy Management. A recomendação é de superar o mercado, overweight, com preço-alvo de 30 euros. O argumento central: a Engie tem uma margem de segurança para entregar acima das metas de 2026. Kepler Capital. O analista João Rodrigues manteve a recomendação de compra, com preço-alvo de 32 euros. A tese é de que a aquisição da UKPN transforma o perfil da Engie, aumentando a fatia de receitas reguladas e previsíveis. JPMorgan. E aqui está a visão mais cautelosa. Em fevereiro, o JPMorgan rebaixou a recomendação de comprar para neutro, com preço-alvo de 24,50 euros. O argumento: a ação já não está tão descontada quanto antes. O mercado já entendeu a história, e o crescimento anual de 5% esperado para 2027 e 2028 pode frustrar quem esperava mais. O JPMorgan prefere outras empresas do setor, como a alemã Rui. 3 opiniões diferentes que mostram como o mercado está longe de um consenso. E para onde a Engie vai daqui para frente? A empresa confirmou suas metas para 2026. O lucro líquido recorrente deve ficar entre 4,6 e 5,2 bilhões de euros. E o EBIT excluindo nuclear deve ficar entre 8,7 e 9,7 bilhões de euros. Resumindo, a Engie está passando por uma transformação importante. Está saindo do negócio nuclear belga, que traz riscos de longo prazo, está comprando ativos de redes elétricas que geram receita previsível, e está investindo pesado em energias renováveis e baterias. Os lucros caíram em relação a 2025, porque o mercado de energia se normalizou, mas a empresa mostrou resiliência. A dívida está sob controle e a liquidez é confortável. O mercado vê potencial de alta, mas também há quem diga que o melhor momento já passou. Como sempre, a decisão de investir é sua. O meu papel aqui é trazer os números de forma transparente para você decidir com mais informação. Gostou dessa análise? Então deixe seu like, inscreva-se no canal A Voz do Balanço e ative o sininho para não perder os próximos balanços. Aproveite e explore nossa playlist. Já temos um vídeo completo sobre o último balanço da Iberdrola, nossa concorrente direta na Europa. E se você acompanha o setor elétrico brasileiro, também temos análises recentes dos resultados da CEMIG e da Copel. Corre lá! Este vídeo não é recomendação de compra ou venda de ações. Investimentos envolvem riscos. Consulte sempre profissionais qualificados antes de tomar decisões. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo balanço. Até mais!